Você diz que está preso, mas ninguém te algemou. Ninguém trancou a porta. Você só não quer sair. E quando Jean-Paul Sartre escreveu sobre a condição humana, ele colocou o dedo na ferida mais dolorosa do homem moderno. Você está vivendo numa prisão que você mesmo construiu. Tijolo por tijolo. Desculpa por desculpa. Lágrima por lágrima. E a verdade mais cruel é que você tem a chave há muito tempo. Só não quer usar, porque ser livre dói mais do que ser vítima. Porque assumir responsabilidade cansa mais do que reclamar. Porque enfrentar suas escolhas assusta mais do que culpar o mundo. Olha para a sua vida agora. Quantas vezes você disse, não posso, quando na verdade queria dizer, não vou? Quantas vezes você usou sua história como desculpa para não escrever um futuro diferente? Sartre desmascara essa farsa brutal. Você não está preso. Você está fingindo estar preso. E Sartre sabia exatamente por que o homem faz isso. A prisão é conveniente, porque te isenta de agir, te protege da responsabilidade, te livra de ter que assumir o controle da própria existência. Aqui você vai entender por que a liberdade que você tanto deseja é também o que você mais teme. Me conta nos comentários se você já viveu algo assim. Escreve uma frase. O momento em que você percebeu que estava se prendendo. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa verdade brutal, compartilha esse vídeo. Algumas pessoas só acordam quando a realidade bate forte. A liberdade parece bonita quando você fala sobre ela, mas quando ela bate na sua porta, você corre. Porque liberdade real não é fazer o que quer. É assumir as consequências de tudo que você faz. É olhar no espelho e aceitar que você é o único responsável pelo que sua vida se tornou. Sartre dizia algo que deveria estar gravado na testa de todo homem que reclama da vida. O homem está condenado a ser livre. Condenado. Não abençoado. Condenado. Porque liberdade é um fardo pesado demais para quem quer continuar sendo criança. Ser livre significa que quando você falha, a culpa é sua. Quando você não age, a responsabilidade é sua. Quando você aceita migalhas, a escolha é sua. E isso é apavorante para quem passou a vida inteira esperando que alguém viesse resolver seus problemas. Por isso você cria desculpas. Por isso você constrói limitações imaginárias. Por isso você escolhe a prisão. Porque dentro dela você não precisa decidir nada. Não precisa arriscar. Não precisa falhar. E, principalmente, não precisa assumir que você tem poder sobre sua própria vida. O homem que aceita a liberdade total, aceita também que ele é o arquiteto da própria miséria. E poucos têm coragem para isso. Preferem continuar apontando dedos, culpando os pais, culpando a sociedade, culpando qualquer coisa que os livre da responsabilidade de agir. Mas Sartre sabia. Essa fuga da liberdade é também uma escolha. E toda escolha tem consequências. A sua consequência é viver numa vida que você mesmo limitou, numa prisão que você mesmo construiu, com chaves que você mesmo escondeu. Sartre tinha um conceito cruel que destroça qualquer homem que se olha no espelho com honestidade. Má fé. Não é mentir para os outros, é mentir para si mesmo. É construir uma narrativa conveniente para justificar sua covardia. É transformar suas escolhas em destino inevitável. Não posso mudar de emprego. Mentira, você pode. Você só tem medo de tentar e descobrir que talvez você não seja tão especial quanto imagina. Minha família não me apoia. Mentira. Você está usando a opinião deles como desculpa para não enfrentar seus próprios medos. Já é tarde demais para mim. A maior mentira de todas. Enquanto você respira, você tem escolhas. Você só não quer fazer as escolhas difíceis. Essas frases que você repete são máscaras para evitar o peso da liberdade. São mentiras que você conta para si mesmo para continuar confortável na sua prisão. Porque a verdade é insuportável. Você pode mudar. Hoje, agora. Mas mudança exige coragem. Exige que você admita que desperdiçou tempo, que aceitou menos do que merecia, e viveu abaixo do seu potencial. E isso dói. Então você prefere a má fé.
Prefere acreditar que está preso, que não tem opção, que é vítima das circunstâncias. Má fé é a arte de mentir para si mesmo de forma tão convincente que você acaba acreditando. É fingir que não tem escolha quando na verdade tem milhares. É transformar liberdade em limitação, possibilidade em impossibilidade, poder em impotência. E o pior, Sartre mostrou que você faz isso conscientemente. No fundo, você sabe que está mentindo, mas a mentira é mais confortável que a verdade. A prisão é mais segura que a liberdade. A vitimização é mais fácil que a responsabilização. Se alguma parte desse vídeo já te fez refletir, marca esse momento nos comentários. É ali que a mudança começa. E se fez sentido até aqui, deixa um like. Não por mim, mas por você mesmo. A consciência de que ninguém está te prendendo pode te destruir completamente. Porque significa que tudo que você reclama, tudo que você aceita, tudo que você suporta em silêncio, é uma escolha sua. Significa que você é o único responsável pela mediocridade da sua vida, pelo desrespeito que você aceita, pela invisibilidade que você carrega, pelo futuro que você não constrói. E isso pode ser devastador, pode fazer você desmoronar, pode quebrar todas as suas justificativas, todas as suas desculpas, todas as suas histórias de vítima, mas é exatamente nesse colapso que a reconstrução começa. Porque quando você para de culpar o mundo, você começa a ver suas opções. Quando você para de se vitimizar, você começa a se responsabilizar. Quando você para de esperar que alguém te salve, você começa a se salvar. Liberdade não é conforto, não é segurança, não é garantia de sucesso. Liberdade é autoridade sobre si mesmo. É a capacidade de escolher seus medos em vez de ser escolhido por eles. É decidir conscientemente o que aceitar e o que rejeitar, o que tolerar e o que combater. Sartre sabia que a liberdade assusta porque ela coloca todo o peso da existência nos seus ombros. Não tem mais ninguém para culpar. Não tem mais desculpas para dar. Não tem mais histórias tristes para contar. Tem só você, suas escolhas e suas consequências. E para a maioria dos homens, isso é insuportável. Por isso eles preferem a prisão. Preferem acreditar que são vítimas, que não têm controle, que a vida acontece com eles, não por causa deles. Mas para o homem que aceita a liberdade total, ela se torna a ferramenta mais poderosa que existe. Porque quando você assume controle total sobre suas escolhas, você assume controle total sobre seu destino. E isso não é motivação barata, é responsabilidade radical. Seus medos definem sua rotina. Suas desculpas viram suas paredes. Suas limitações imaginárias se transformam em grades reais. E no final, você vive numa prisão que você mesmo projetou, construiu e trancou por dentro. Sartre diria com sua frieza característica: você é o único responsável por tudo que aceita permanecer. Toda manhã você escolhe acordar na mesma cama, na mesma vida, com os mesmos problemas. Não porque você precisa, mas porque você quer. Porque mudança dá trabalho. Porque sair da zona de conforto machuca. Porque assumir riscos assusta. Você criou um mundo pequeno onde pode se sentir seguro, onde pode controlar todas as variáveis, onde pode prever todos os resultados. E chamou isso de realidade. Mas não é realidade. É uma versão limitada da realidade que você construiu para não precisar enfrentar suas possibilidades, para não precisar descobrir do que você é capaz, para não precisar arriscar, fracassar, tentando algo maior. Olha ao seu redor. Quantas das suas limitações são reais? Quantos dos seus não posso são baseados em fatos concretos? Quantas das suas desculpas resistiriam a uma análise honesta? A verdade é que você vive numa prisão conceitual, numa jaula feita de pensamentos, medos e justificativas. E a chave sempre esteve na sua mão, mas usar a chave significa sair. E sair significa enfrentar um mundo maior, mais complexo, mais desafiador. Significa aceitar que você pode falhar,
que pode se decepcionar, que pode descobrir que não é tão especial quanto pensava. E isso é aterrorizante. Então você prefere ficar. Prefere a prisão conhecida ao território desconhecido. Prefere a limitação familiar à liberdade assustadora. E chama isso de ser realista. Mas não é realismo. É covardia disfarçada de prudência. A ruptura começa com um ato simples que a maioria dos homens se recusa a fazer: parar de culpar. Parar de culpar os pais pelo que eles fizeram ou deixaram de fazer. Parar de culpar a sociedade por suas injustiças. Parar de culpar as circunstâncias por suas limitações. Porque enquanto você culpa, você permanece vítima. E vítimas não têm poder. Só responsáveis têm poder. Depois vem a decisão mais difícil: agir apesar do medo. Não esperar o medo passar. Não esperar se sentir pronto. Não esperar ter certeza. Agir sabendo que você pode falhar. Sabendo que pode se decepcionar. Sabendo que pode descobrir que está errado. Mas agindo mesmo assim. Porque a ação é a única coisa que transforma possibilidade em realidade. A liberdade não é um estado que você alcança. É um exercício diário de escolha e ruptura com a versão passiva de si mesmo. É acordar todos os dias e decidir conscientemente quem você vai ser, o que você vai aceitar, o que você vai rejeitar, como você vai reagir. Todo dia você tem a oportunidade de escolher liberdade ou prisão, responsabilidade ou vitimização, ação ou paralisia. E essa escolha nunca para, nunca fica automática, nunca fica fácil. Sartre entendia que a liberdade é um fardo que você carrega até morrer. Porque ser livre significa nunca parar de escolher, nunca parar de assumir responsabilidade, nunca parar de enfrentar suas possibilidades. E isso é exaustivo. Mas é também a única forma de viver uma vida que vale a pena. Uma vida que você escolheu. Uma vida pela qual você pode assumir total responsabilidade. Uma vida que é genuinamente sua, não uma vida que aconteceu com você, mas uma vida que você criou, decisão por decisão, escolha por escolha, ato por ato. Ninguém está te prendendo. Essa é a verdade mais brutal e mais libertadora que você pode enfrentar. Não existe força externa controlando sua vida. Não existe destino inevitável definindo seu futuro. Não existe limitação real impedindo sua evolução. Existe só você, suas escolhas e suas desculpas. E se você ainda está parado, se você ainda está na mesma vida, nos mesmos problemas, nas mesmas reclamações, é porque, no fundo, você tem medo de descobrir o que fazer com a chave. Você tem medo de sair da prisão porque não sabe como viver do lado de fora. Você tem medo da liberdade porque ela exige que você seja adulto, que você assuma controle, que você pare de esperar que alguém resolva sua vida. Sartre desmascara na mentira mais confortável da existência humana: a ideia de que somos vítimas das circunstâncias. A verdade é que somos arquitetos das nossas limitações, criadores das nossas prisões, autores das nossas desculpas. E quando você aceita isso, quando você para de fugir dessa responsabilidade radical, algo extraordinário acontece. Você descobre que tem poder, poder real, poder para mudar, poder para escolher, poder para reconstruir completamente sua existência. Mas esse poder vem com um preço. Você nunca mais pode culpar ninguém, nunca mais pode se vitimizar, nunca mais pode fingir que não tem escolha. E para a maioria dos homens, esse preço é alto demais. Eles preferem a prisão confortável à liberdade aterrorizante. Preferem a vitimização conhecida à responsabilização desconhecida. Preferem continuar presos a descobrir que sempre tiveram a chave. Agora me diz, você ainda vai tentar ser compreendido por estar preso ou já entendeu que sempre teve a chave? Escreve isso nos comentários. É o seu contrato de ruptura com a mentira. E se você quer continuar ouvindo verdades que ninguém mais vai ter coragem de te dizer, se inscreve. Aqui, a ilusão não sobrevive. Aqui você descobre que a única prisão real é aquela que você aceita carregar.